Boa noite, irmãos, irmãs, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma noite aqui no Joana de Anjos. Hoje a gente vai ter a palestra com o tema Guardai-vos de todo mal. Tá? Eu já vou apresentar o palestrante da noite, mas antes eu tenho alguns recados, alguns avisos aqui para transmitir a vocês. O Centro Espírita Joana de Ângeles, a gente tem o seguinte calendário, que começa nas quartas-feiras, o grupo de estudo de obras básicas e grupo de estudo dos princípios básicos da doutrina espírita. Às quintas-feiras, atendimento fraterno pelo diálogo, a partir das 19 horas. Palestra pública, a partir das 20, e também, em paralelo, acontece a nossa evangelização da infância, que é de 3 até 12 anos. Depois da palestra, a gente oferta o passe, também é voluntário para quem quiser, não é obrigatório. Livraria e biblioteca na entrada, como vocês podem ter visto. Aos domingos, o Grupo Allan Kardec de Estudos Avançados da Doutrina Espírita, online, das 20 às 21h30. E, desculpa, eu pulei um dia aqui. Aos sábados também temos atividade que é a evangelização da juventude, das 10 às 11h30 da manhã. Além disso, também o grupo de estudos dos clássicos do Espiritismo. Esse estudo é online, pela ferramenta digital do Zoom, das 20 às 21h30. A obra em estudo atualmente está sendo Deus na Natureza, de Camille Flammarion. Além disso, também a gente tem outros dois recados bem fresquinhos aqui, que primeiro a nossa campanha de arrecadação de agasalhos e roupas de frio. Então a gente está ali na entrada, vocês provavelmente devem ter visto. Então a gente está aceitando doações, especialmente aí o pessoal comentou sobre cobertores, né? Cobertores e blusas aí, que o frio chegou, né? Então a gente tem que ajudar aqueles que mais precisam, né? Além disso, também a gente tem umas caixinhas da nota fiscal solidária. Aqui também estamos aceitando, é para o SESC, que é o Centro Espírita Caminho do Evangelho, aqui também de São José dos Pinhais. A gente recebe as notas fiscais, então se vocês fizeram alguma compra, não coloquem, né, ou não colocaram o CPF, podem trazer aqui e a gente recebe para converter em verba para casa. Bom, vamos lá então, trazer agora sobre a apresentação do nosso palestrante, o Sérgio Luiz Pacheco. Ele é natural do Rio de Janeiro, tornou-se espírita na adolescência quando era aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro e participava das atividades doutrinárias do núcleo da Cruzada dos Militares Espíritas, a CME. Nas dependências daquele educandário e na mocidade espírita do núcleo da Praia Vermelha. No movimento espírita fluminense, além da CME, esteve vinculado ao Solar Bezerra de Menezes, na capital. E a Sociedade Espírita Fraternidade, em Niterói. Em Curitiba, desde 1997, está vinculado à Sociedade Espírita Renovação, na qual atua como conselheiro, coordenador de grupo de estudos e palestrante. Participa ainda das atividades doutrinárias do Centro Espírita Filhos da Verdade. Na Federação Espírita do Paraná, é coordenador da palestra pública e palestrante do Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas CEP. Tem formação acadêmica em ciências náuticas, engenharia mecânica e direito. Aposentou-se como analista judiciário da Justiça do Trabalho da 9ª Região do Paraná. Então, antes de convidá-lo, vou fazer a prece aqui, então para a gente já começar a nos conectar com a espiritualidade. Então, convido todos a elevar seus pensamentos, buscar a comunhão e a conexão com a espiritualidade amiga, que está presente aqui nessa noite maravilhosa de aprendizado, de compartilhamento. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, de estarmos presentes, de nos colocarmos na postura de abertura para o conhecimento, para a mensagem do Cristo, para a codificação de Kardec. Que essa noite seja abençoada e repleta de boas energias e de bons pensamentos. Se convosco hoje e sempre, Mestre, estaremos contigo. Que assim seja. Então, Sérgio, seja muito bem-vindo à nossa casa.
com alegria muito grande, a gente vem conhecer uma casa nova, né? O João Edson já tinha me falado dela, vários companheiros e companheiras de espírita, e falado bem, viu? Tem que falar bem. E uma casa, quando é assim, pequenininha, começa pequenininha, eu espero que se torne maior, até que chegue ao tamanho do caminho do Evangelho, que é bem grande, né? Mas começa pequenininho, começa aconchegante também. As reuniões assim menores, eu costumo dizer que tem o gostinho de culto do Evangelho no lar, e que é uma delícia, uma delícia. Também me faz lembrar uma casa muito parecida, assim, foi a primeira casa espírita que eu tive a oportunidade de falar. Ainda na minha adolescência, lá no Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, na cidade de Caçapava, no interior de São Paulo, onde o meu saudoso e querido avô era dirigente por muitos anos, e eu começava assim a falar, e eu me lembro, meu avô falou assim, faça uma tertúlia, fale 15, 20 minutos com o coração. Eu aprendi essa lição do meu avô, porque, além de tudo, eu ganhei um grande presente dele, exatamente a doutrina espírita, e o livro, o primeiro livro dos espíritos, essa obra fundamental da doutrina espírita, importantíssima. E é sobre essa ótica trazida por Allan Kardec, né, essa doutrina edificada por ele, que nós vamos fazer um olhar espírita nesse tema guardai-vos de todo mal, que está, a gente vai extrair do texto algumas reflexões do texto da primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, e essa epístola, esse capítulo é muito significativo para essas questões, especialmente daquilo que a gente entende que deva se guardar. O que a gente entende por se guardar? Guardar. Olha, a gente guarda tudo aquilo que a gente dá valor, que a gente tem um certo cuidado, né? Quando a gente não tem cuidado com as coisas, a gente acaba perdendo, não é isso? Quando a gente quer guardar com certa proteção, a gente guarda um lugar especial. Ou então, quando a gente quer se proteger, a gente se guarda. A gente se guarda nas diversas situações da vida. Eu venho do Rio de Janeiro, uma cidade muito violenta, e a gente se guarda lá. Eu tento meio com a antena ligada, né? A gente adquire aqueles hábitos assim de segurança, de antes de entrar na garagem, fica olhando se não dá mais uma volta. E essas paranoias que a gente tem de um mundo de provas e de expiações ainda. Guardai-vos, então, é a proteção do mal. E o mal está conceituado lá no Livro dos Espíritos, na questão 630, em que Allan Kardec pergunta aos espíritos o que seria mal, o que seria bem. Eles vão dizer que bem é tudo aquilo que está em conformidade com a lei de Deus, a lei divina, e mal tudo aquilo que tenta colocar obstáculo, que se afasta à lei divina. O mal, no olhar espírita, então, ele é um mal transitório. Aquele mal circunstancial, enquanto o bem não é total e permanente. O bem é o nosso destino, o mal é o nosso tropeço. É todas as vezes que a nossa imperfeição faz com que a gente não produza o bem ou se omita diante das possibilidades de fazer o bem. Isso é uma situação completamente diferente daquela eterno duelo entre bem e mal.
Não é um duelo entre bem e mal. Porque existe um duelo interno nosso de seguir de forma sábia as leis divinas, produzir o bem e não escolhermos os equívocos da vida. Não essa situação externa de mal, que é muito cômoda, né? Porque a gente bota a culpa no externo, no mal externo, para justificar os nossos erros, as nossas dificuldades. E é isso que nós vamos fazer essa reflexão, por isso que a gente deve se guardar do mal. Mas não é um mal, ainda que haja um mal externo produzido por outras pessoas, mas especialmente aquele mal que nasce em nós mesmos. Né? Logo no início do capítulo 5 dessa primeira epístola aos Tessalonicenses, Paulo de Tarso, que é o autor, vai dizer de forma muito simbólica assim, olha que interessante, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição. Como vêm as dores do parto a quem está para dar à luz e de nenhum modo escaparão. Olha a simbologia. Quando está tudo muito bem, está tudo maravilhoso, está tudo em paz, e de repente a gente é surpreendido. E vem o que o apóstolo diz, uma repentina destruição. Parece que o chão caiu. E a gente vem numa insegurança. E a consequência é inexorável. Tanto é que ele faz uma simbologia, a mulher que está numa gestação elevada e vai ter o parto e vem fatalmente o trabalho de parto, as dores do parto, até que a criança possa nascer. Né? As mulheres que estão aqui, forem mães, sabem que não tem como fugir do trabalho de parto. Né? Não tem como, é lei da vida. Então, quer dizer, diante, quando está tudo muito bem, aí a gente para e pensa assim, mas por que estava tudo bem e por que, de repente, o chão desabou, apareceram os obstáculos da vida? O que aconteceu? Aí diz ele ainda assim, ó, Paulo de Tarso, no versículo seguinte, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Está dizendo, olha, isso pode acontecer, mas vocês não estão em trevas. Todos aqueles que aqui estão sentados, estão trabalhando na doutrina espírita, ou escutando uma palestra pública, ou se interessando, não está em trevas. Já é uma luz que aparece iluminando o nosso caminho. E se a gente já tem alguma luz, a gente já não vai ter essa situação de repente, o chão cai e o obstáculo começa a aparecer de uma hora para outra. Né? Como esse dia que o ladrão vai nos apanhar de surpresa. O ladrão aqui quer dizer, simbolicamente, o mal, que não vai nos pegar mais de surpresa. E a gente tomar cuidado com determinadas situações, nós não mais seremos surpreendidos para que, de repente, a casa caia, o chão desabe por conta das nossas imprevidências. Vocês podem dizer, mas isso pode acontecer em função de situações outras? Sim, isso pode acontecer. Mas não no que depende da gente. Se acontecer, estaremos fortalecidos para tal. Isso que a gente deve prestar atenção. E a gente vai entrar, então, de forma muito clara, com um entendimento muito fácil,
Paulo de Tarso vai falar a necessidade da famosa vigilância, que é a questão da vigilância. E a vigilância é aquilo que a gente deve estar atento, vigilante. A gente deve estar prestando atenção naquilo que acontece na nossa existência, aquilo que acontece conosco, como nós pensamos, o que nós fazemos, quais são nossas ações, quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas fragilidades, quais são as nossas tentações. O que é uma tentação? E a gente lembra dessa afirmativa evangélica, está lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 38, vigiai e orai para não entreis em tentação. Vigilância e oração. Estarmos atentos, nos guardarmos para que a gente não caia na tentação. E a gente só é tentado naquilo que a gente é fragilizado. As pessoas, todos nós que têm suas imperfeições, têm seu lado fraco, suas vulnerabilidades. Todos nós. Por isso é tão importante trabalho interno de autoconhecimento. Joana de Ângeles vai falar dessa questão de vigilância e de tentação lá no livro Convites da Vida, que é um livro que eu gosto muito, que cada capítulo é um convite. Esse é o convite à vigilância. E diz ela assim, nem sempre a aparência atrai a periculosidade que possui oculta. Sutil, faz-se agradável, penetrando a pouco e pouco as resistências que a obstaculizam. Referimos-nos à tentação. Pouco a pouco, de forma sutil. Nem sempre a aparência, aquilo está numa aparência extremamente agradável, parece que, mas requer vigilância, requer cuidado. E diz a benfeitora espiritual que é necessário vigiar as entradas e permanecer no posto de prece. A entrada é o antes. Antes. O nome disso é previdência. A gente deve estar vigilante, especialmente nas entradas do coração. Não adianta colocar o filtro depois. É na entrada. Muita gente costuma dizer no jargão popular, assim, que diz, olha, eu falei bobagem, desculpe, eu falei sem pensar. Mas quantas vezes a gente não escuta isso? Na verdade, ninguém fala sem pensar. A gente pensa e fala. É que o nosso pensamento é muito rápido. Né? O que a gente está dizendo é o seguinte, olha, eu não sou vigilante para refletir direito nos meus pensamentos e frear os meus pensamentos. Eu sou impulsivo, todos nós temos impulsividades. Então, o que acontece? Vigia antes as entradas. Começa a pensar de forma equivocada, a gente trava antes. Antes que aconteça, a gente não se permite a ter os equívocos das nossas imperfeições. Há uma instituição de amor muito conhecida, bela, e todos já ouviram falar, que são os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos. É uma instituição que não tem um vínculo religioso, né? É uma instituição de bem no mundo todo. E eles têm um lema muito interessante para aqueles que trabalham e lutam na difícil situação do alcoolismo. É 24 horas de vigilância. Evite o primeiro gole.
Não é assim, Cruz? Pois é, evite o primeiro golpe. A cada 24 horas eles comemoram mais um dia que eles não beberam, de sobriedade. O que nossos irmãos do A estão fazendo? Vigilância. Vigilância. Estão vigilando a entrada do coração. Porque sabem, se forem invigilantes, eles, com problema de alcoolismo, terão problema depois. Né? E o vício vem novamente. Então, um exemplo muito claro para tudo na vida. A gente vigiar as entradas do coração. E diz ela, a vigilância regular e insistente é um antídoto valioso, incorruptível, de que ninguém pode prescindir de colimar êxito nos empreendimentos relevantes do bem. Então, se não queremos a tentação, cairmos na tentação, devemos vigiar mais ainda. Examina a própria fragilidade. Através dela, não poucas vezes a tentação tem acesso ao espírito. Ora, portanto, mas vigia também. Vigiai e orai, orai e vigiai. A oração é recurso extraordinário pela misericórdia divina para que a gente se fortaleça, para que a gente tenha as boas companhias espirituais, porque uma vez fortalecidos, nós aumentamos as possibilidades de filtro do nosso coração, do nosso sentimento, porque a gente está bem assistido. Quando a gente não presta atenção às questões, a gente se torna mais vulnerável. Então, a oração é recurso ordinário para ajudar a vigilância numa espécie de círculo virtuoso e não vicioso. Então, é vigilância e oração. Oração, vigilância. E examinando as coisas. Como é que a gente examina as nossas fragilidades? Como é que a gente vai examinar? Onde é que a gente é frágil? Ninguém é tentado naquilo que não é frágil. Vamos dar um exemplo também do dia a dia. Aqueles que estão com sobrepeso, né? Os médicos sempre falam, né? Dieta importante, boa alimentar, exercício físico, né? Aí a pessoa acorda um frio desse, né? Eu tenho que ir para a academia. O médico me determinou que é inegociável. A minha médica falou isso. Olha, é inegociável. O que é que eu tenho vontade de fazer? Dormir. Ficar na coberta. Porque eu vou dizer, e confesso para você, que eu não gosto. Mas eu tenho que fazer. Aí eu vou. Aquilo vai, mas eu vou. Aí a minha esposa vai junto comigo. Ela, um carrega o outro. Mas por que isso? Isso é uma nossa fragilidade do dia a dia. Aí a gente olha na academia que esse cara é bombado, fazendo músculo, cheio de... Meu Deus! Né? Ai, uma encarnação dessas, eu serei isso daí. Mas a gente faz assim. Aí a gente tem que fechar a boca. A gente adora comer, meu Deus do céu. Aquela coisa, comida gostosa. A gente tem que comer com disciplina. Aí tem aquele cidadão que é magrinho. Ele não frequenta uma churrascaria rodízio, come tudo regrado, não sei o quê, tem aquele hábito alimentar, alcançou isso daí, ele não vai ser tentado a ir para uma churrascada.
É para um rodízio de pizza, não vai ser, porque ele já conquistou isso daí. Aqueles outros glutões, assim, como eu, vai ter que trabalhar danado essa tentação. Quando eu era criança, eu era magrinho, 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 que a minha mãe e minha avó ficavam desesperadas porque eu não comia. O que elas deviam, né? Cobrados, coitados dos médicos, né? Os pediatras deviam. Esse menino não come, não sei o quê, que ele vai ficar doente, que ele vai nada, desde quando ele ficar com fome, ele vai comer. E foram dizendo isso para mim, né? E eu fui alimentando isso. Aí eu comecei a gostar de comer. Aí depois, não sei, eu era pequenininho, eu levantava meus bracinhos, apareciam todas as costelinhas aqui, parecia uma harpa, né? Todas as costelinhas. Agora fico eu trabalhando, porque é fragilidade, imperfeições. Eu estou dizendo isso coisa do dia a dia. Agora, o que dirão nas questões morais que a gente se demora? A combater egoísmo, a combater orgulho. Vocês imaginem, como é que a gente conhece as nossas fragilidades? Conhecendo as nossas fragilidades, vai lembrar da questão, duas questões de O Livro dos Espíritos, a 919 e a 919A, são famosíssimas. A 919 pergunta qual é o meio mais prático que a gente tem, mais eficaz, como tem para a gente se melhorar. Aí os espíritos, todo mundo sai mais ou menos de cabeça. Não, olha, um sábio da antiguidade já nos ensinou lá atrás, se referindo ao filósofo Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Claro, se eu quero trabalhar as minhas fragilidades, as minhas tentações, eu vou ter que me conhecer. É óbvio. Mas como é que eu vou me conhecer? Aí a 919A também conhece disso. Uma das mais belas respostas que estão no Livro dos Espíritos, dada pelo próprio Espírito Santo Agostinho. Né? Ele vai dizer assim, ele vai responder, fazei o que eu fazia quando vivia na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Todo dia ele fazia isso, né? E às vezes a gente pergunta se a gente faz isso todo dia. Cada um é cada um. Não vai fazer no final do dia, quer dizer, era certamente a oração antes de dormir. A minha esposa diz que eu durmo a caminho da cama, sabe? Eu tenho muito a fazer, ao contrário dela, ela luta contra insônia, tem problema. Mas eu não me chame para assistir um filme de noite, porque vai ter a companhia de um ronco. Porque logo no início, tudo bem, daqui a pouco eu só recebo a cutucão. Acorda. Acorda. E aí como é que você faz isso daí? Faz só até a hora do dia, não precisa ser de noite. De noite é melhor, porque você prepara para dormir. Quando a gente se desprende do corpo, o espírito não fica preso naquele corpo. É melhor de noite por isso, mas eu não consigo de noite. De noite eu vou lá, o meu olho fecha, não sei o quê, palitinho nos olhos, aí eu não consigo concentrar, não consigo recolher. Escolho uma hora do dia e faço uma hora do dia. Mas dá para fazer, né? E a gente arruma desculpas, uma justificativa, que são as nossas. É o nosso mal, é o mal que ainda resiste, não, está resistindo e abrindo nossas vulnerabilidades, nossas invigilâncias. E aí, quando vem a tentação, a gente não está forte o suficiente, né, para suportar a tentação e aquilo deixar de ser tentação com o nosso progresso moral. Né? Dirigir, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Sobre se fizeste alguma coisa que feita outra em censurarias,
sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Se coloca no lugar do outro. O nome disso é regra áurea. Fazer ao outro aquilo que a gente quer que faça com a gente. Ou, na forma negativa, não fazer aquilo que a gente não quer que faça com a gente. Essa máximazinha, essa chamada regra áurea, está presente em todas as visões religiosas e filosóficas do mundo. Todas. Não é só cristianismo, não. Todas. Sem exceção. Sem exceção. É a gente se deslocar. É um convite a combater o nosso egoísmo. Sai, e se eu tivesse no lugar do próximo? E se fosse comigo? E olha que interessante, se obrares alguma ação que não ousarias confessar. Porque tem ação nossa que é tão equivocada que a gente tem vergonha de confessar a nós mesmos. A gente tem vergonha porque a gente sabe que está errado. É o chamado imperativo kantiano, né, do grande filósofo Immanuel Kant, quer dizer, todo mundo, no fundo, sabe o que é certo e o que é errado. Lá no fundo. Por que, gente? Porque a gente tem experiências já passadas, nós somos espíritos. Então a gente sabe. A gente tem condições de saber. Immanuel Kant também dizia uma coisa assim, que se você não puder contar como fez alguma coisa, então é que você não é para fazer. E a gente faz as nossas reflexões com outras coisas, a gente quer se enganar com nós mesmos. A gente vai lá e dá e não sei o quê, eu contei a brincadeira aqui, o negócio da comida. Aí a pessoa vai lá na calada da noite, vai na ponta do pé, não sei, abre a geladeira, assalta a geladeira, e depois diz, sonambulismo. Eu sou um médium sonambúlico. Não é médium sonambúlico. E a gente faz isso, às vezes a gente, todos nós, quando a gente, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Aí para, respira, ora, vigia e ora. O problema é que a nossa supervisão é tão grande que às vezes a gente não quer orar para não ser cobrado. Olha que interessante. Encrenca nossa. São nossas encrencas, as nossas dificuldades. Todos nós aqui somos imperfeitos. Não é fácil, mas não é tão difícil quanto pareça. Se fosse tão difícil, não suportaríamos. Não aqui estaríamos encarnados para progredir. Faça o balanço do seu dia moral como o comerciante faz das suas perdas e dos seus lucros. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e guardar sem receio o despertar de outra vida. Balanço, igual o comerciante faz, né? Se teve lucro, se teve prejuízo, porque se ele tiver prejuízo, ele vai fechar as portas. E a gente deve fazer esse balanço moral do dia. Ele propõe isso daí, a gente fazer a nossa contabilidade moral. A gente vai fazendo aos pouquinhos, passo a passo. E a questão da consciência tranquila. Importantíssimo, quando a gente realmente faz aquilo. Um prazer extraordinário. Que a gente dorme de fato com a consciência tranquila. Não tem preço consciência tranquila. Na questão 922 de Livro dos Espíritos, os Espíritos informaram na Kardec com relação a alguma soma de felicidade comum na Terra, já que a felicidade não é deste mundo, mas na Terra há algum tipo ainda que possa ter. Ele diz que do ponto de vista material é a posse do necessário, mas do ponto de vista moral é a consciência do dever cumprido. E a fé no futuro, porque a consciência do dever cumprido vai alimentar, de fato, a nossa fé e a nossa esperança no futuro ditoso. Voltando à epístola, diz assim, olha, aquilo quando às vezes a gente está pensando, mas é difícil, eu não vou conseguir. Não.
não há arrastamento irresistível segundo os espíritos para o mal. Não existe. Há influenciação. Há dificuldades no caminho. Não será fácil, mas não é impossível. Não é por isso que nós vamos arrumar desculpas. Até porque, olha o que Paulo de Tarso fala nessa epístola. Nós somos filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Somos destinados à perfeição. Todos os males são circunstanciais. São dificuldades do caminho. São imperfeições que serão sanadas pelo esforço, pelo trabalho, pelo mérito. Só depende da gente perseverar. Tantas vezes diz assim, mas continua trabalhando, né? Confia. Mas está tudo difícil, confia. Por isso é o recurso da oração. Oração, vigilância, vigilância e oração. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Olha o que Paulo está dizendo. Não durmamos como os demais. E tem uma página belíssima do Espírito Emmanuel, Por que dormis? Que diz que a gente dorme demais. Não é dormir o sono reparador e necessário. É o sono da invigilância. Naquela parábola tão conhecida nossa, a parábola do joio e do trigo, a gente lembra que o Senhor mandou plantar o trigo no seu campo. Os servos foram lá, plantaram o trigo. E na calada da noite, enquanto os servos dormiam, o malfeitor foi e plantou o joio. Quando nasceu, apareceu o joio. Quanto ele é simbólico enquanto dormir. O que significa enquanto dormir? Enquanto eles estavam dormindo e, portanto, vigilantes. E não estavam sóbrios. Lembra do AA? O AA é a luta permanente pela sobriedade. Para não cair na tentação da viciação, do alcoolismo e sair da sobriedade. Então, olha, sejamos sóbrios, vigiemos, não durmamos. E a acomodação é uma forma de dormir, viu, gente? Lembra do que está tudo bem, está tudo bem, de repente, não sei o quê, às vezes é acomodação. E a gente não se prepara para isso, a gente esquece de tomar determinados cuidados. Porque, afinal de contas, está tudo bem. Aí, de repente, é que a mulher está numa gestação avançada, que foi a comparação que o apóstolo Paulo fez, e ela entra no trabalho de parto, como se ela não soubesse que fosse entrar no trabalho de parto. Observe essa necessidade. É fundamental que a gente não durma. Também conta aqui uma história muito interessante, real. Quando eu estava no Rio de Janeiro, em Niterói, na Sociedade Espírita Fraternidade, nós tínhamos um trabalho assistencial muito interessante, que a gente chamava de sopão. Não era sopão sopa, era comida, mas a gente chamava de sopão. Eram os domingos, a gente fazia comida para a população de rua, pessoas que dormiam na rua. As pessoas aproveitavam, entravam na casa espírita, tomavam banho, porque a casa ficava depois empesteada, e via a doutrina espírita, o exercício cristão, que coisa. Aí depois todo mundo lavando o banheiro, né? Aquele banheiro que não lava em casa, aí vai lavar lá, né? Aí vai ver um juiz de direito lavando o banheiro, o médico, o engenheiro, está lavando o banheiro, por amor à causa. Aí chega em casa, às vezes, não. Porque é um erro equívoco nosso. Às vezes a gente faz isso. Olha, invigilância, imperfeição. Então, temos dois comportamentos, mas às vezes acontece, né? Quantas vezes eu não escutei isso da minha mulher? Lá você fica, entendeu?
Você fica lavando aquele banheiro, não sei o quê. Aqui você deixa o pijama, você deixa... E esse tipo de coisa, e ela está coberta de razão, é verdade, né? Mas nunca deixei toalha molhada em cima da cama, não. Isso daí eu coloco direitinho. E Emmanuel diz nessa... Ah, sim, eu não contei da CEF e não falei do sopão. O sopão era o seguinte, no início do trabalho, todo mundo animado, né? Todo mundo, né? Bacana, chegava, a equipe se revezava, eram 4 equipes, né? Uma para cada final de semana, e normalmente a média era um mês, né? Desse trabalho, a cada mês, cada equipe. E lá pelas tantas, a gente já estava na boa, todo mundo. Aquilo virou rotina. Virou rotina. Aí eles deram comunicação na mediúnica da casa que estavam preocupados com a nossa acomodação, porque nós tínhamos entrado na rotina. E eles utilizavam muito a nossa vibração elevada ali para fazer aquele trabalho, aquele animação, eles se utilizavam do ponto de vista espiritual. Olha que interessante, isso é uma lição que eu guardo até hoje e eu conto. A acomodação, gente. É também muito comum a pessoa que aprende a dirigir o carro, né? Aí no início é todo prudente, né? Todo toma cuidado. Aí depois começa a relaxar. Porque aquilo começa a ser mecânico e entra mesmo, né? É igual andar de bicicleta, aprender a andar de bicicleta, depois... Aí o que acontece? A desatenção. A pessoa acha que sabe demais, que está tranquilo demais, não sei o quê. Esquece de ter vigilância, por exemplo, com o seu reflexo. Olha como as coisas acontecem. Então, diz Emmanuel, nessa página, Por que dormis? Nos exercícios fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias, em detrimento das atividades do bem. Somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Olha que o benfeitor chama a nação. Quantas vezes a gente não dorme? Aí, a gente fica vigilante. Nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Comunidades inteiras. Isso vale dizer comunidades inteiras. Casas espíritas, não espíritas. Instituições do bem, instituição do nosso trabalho, meio material, órgãos públicos, órgãos privados, onde for. Isso vale para tudo, gente. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito. Levanta-te, esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações. No sono da alma, porque aquilo que é invigilante, aquilo que ainda não conseguimos avançar do ponto de vista moral, não solidificamos ainda esse progresso, é como aquela ferida. Está fazendo a casquinha, não sei o quê, de repente, dá uma topada nela, começa a sangrar de novo. É a mesma coisa. Era o sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações. E a gente tem que olhar quais são as causas do nosso descuido. Rapidamente, já está o horário adiantado aqui. Então, nós vamos nos utilizar também de Joana de Ângeles, agora no livro Espírito e Vida, lá no capítulo titulado Descuidos. Olha que interessante. Mesmo antes que a ulceração interna desse início ao processo enfermício de desgaste orgânico, a ira foi comensal das suas horas e a irritabilidade exagerada perturbou o equilíbrio da máquina fisiopsicológica, ensejando o desajuste agora de complicada erradicação. Descuidos.
e vigilâncias. Mesmo antes de situações complicadas, a gente deu causa a essas questões. O livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, Allan Kardec lembra que há 2 tipos de aflições em paz na Terra. Uma tem origem na existência atual, a outra tem nas existências pretéritas. Todo mal, nós temos uma tendência muito equivocada, e a gente quer estudar a doutrina espírita como tem que estudar, com base em Kardec. A gente adora jogar lá na essência passada. A gente diz que jogou pedra na cruz, que fez isso, que foi aquilo, que foi, né, aprontou. A maior parte das nossas vidas está na existência atual, gente. O que é feito lá atrás, foi feito lá atrás. É para corrigir nesta. É para não repetir no erro. Agora, a da atual é para rever agora na forma como Santo Agostinho nos indicou. Portanto, antes que tudo isso acontecesse, lembra aquele negócio que o médico vai não sei o quê? Aí a gente não faz, né? Não vou fazer isso, não vou observar, não vou me desequilibrar. Mas depois, a natureza cobra, porque ela é lei de Deus. Né? Cuidado que a gente oferece a vida, que a vida devolve, não por vingança, mas dentro de uma proposta educativa. Se a gente não coloca limites na vida, a vida coloca limites para a gente. E, normalmente, não é da forma como a gente gostaria. Ou na conta de uma enfermidade, uma dificuldade. Coloca limite. Até que a obsessão se transformasse numa distonia psíquica de gravidade compreensível, a intolerância caracterizou os atos da tua vida, dificultando o auxílio espiritual e equilibrante com que amigos encarnados e desencarnados desejaram libertar-te em vigilâncias, dormindo. Nenhum problema na vida nasce complexo. Eles nascem pequenos e se tornam complexos. Vivem numa bola de neve. O processo obsessivo é a relação, guarda a mesma relação. Normalmente é o perdão não realizado passando entre existências. E que temos guarida. Abrimos as portas, porque não nos guardamos do nosso próprio mal. Olha a importância disso. Às vezes não é uma obsessão, é uma influenciação espiritual sutil. Como Emmanuel André Luiz, no livro Estude e Viva, fala, tem uma página belíssima, influenciações espirituais sutis. São as pequenas influências, aquilo que a gente, as invigilâncias que a gente dá guarida. E a gente não se dá conta. E adquire companhias encarnadas e desencarnadas que não nos auxiliarão. Ao contrário. E a culpa não vai ser dela, não. A culpa vai ser nossa. E recomendações finais na própria Epístola aos Tessalonicenses. Primeiro, Paulo diz assim, regozijai-vos sempre. Né? Alegrai-vos. E a gente sabe que tudo passa. Não somos das trevas, somos da luz. Poderemos estar em trevas, mas nós somos da luz. Nós somos espíritos indestrutíveis. Lembra do super-homem? Né? O super-homem tinha a criptonita, que era a fragilidade dele, é muito simbólico isso, né? A fragilidade, talvez em vigilância simbólica, fosse na criptonita.
A partir do momento que o espírito cresce, progresso moral, não vai ter nem criptonita, não vai ter, não. É indestrutível, gente. É aquele desejo que a gente tinha, sonho de criança, de ser um super-herói. O espírito é super-herói, gente. Olha que interessante. Orai sem cessar. Não é orar agora, orar daqui. Ah, não. Agora o bicho apertou, eu vou lembrar da oração. Não é assim? A gente às vezes faz assim. É orar sem cessar, porque é vigiar e orar. E ter o hábito. E orar sem cessar é orar de verdade, é orar com sentimento, como os Espíritos nos indicam, com eficácia da oração, da prece. Muita gente, eu oro em qualquer lugar. Pode orar, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso para não banalizar a oração, que exige o recolhimento. Recolhe-te no teu quarto. O que é o teu quarto? Na tua intimidade simbólica, né? Na tua intimidade, para orar, para fazer sintonia, de fato. Você precisa de recolhimento. Recolhimento é prática, é disciplina. A gente deve ter esse hábito. E nesse mundo todo doido, a gente não para. A gente não para fazer uma breve oração, muito menos, pior ainda, numa situação que a gente é chamado a fazer uma reflexão como Santo Agostinho nos indicou. Orai sem cessar. Espera aí que eu apertei o botão errado. Tá. Peraí. Agora sim, voltou. Não, eu voltei vários slides, mas não tem problema. Causa dos descuidos. Orar sem cessar, voltei. Que bom que existe a setinha, né? Para frente e para trás, né? O ser humano é fantástico. Orar sem cessar. Em tudo, essa coincidência, em tudo dai graças, esta é a vontade de Deus em Cristo e Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Mas eu vou ser igual a hiena, como diz assim, que come aquilo, né? E vai ficar rindo? Não. Você vai entender as finalidades maiores da vida. Que tudo é para o bem, que o mal é circunstancial. A providência divina, requerendo a nossa previdência. Portanto, é a tudo dar graça, é fazer a nossa parte e saber que tudo se encaminha para o bem. O que a gente não pode é confundir aquilo que é tropeço nosso e consequência nossa, achar que é coisa de Deus. Não é. O mal não é coisa de Deus, o mal é coisa do ser humano imperfeito. Portanto, a tudo dai graças. Não apagueis o espírito. Não vamos esquecer que nós somos espíritos imortais. E aí a gente vive só buscando os interesses da terra. A gente esquece. Não desprezei as profecias. As profecias aqui é um simbolismo usado muito no texto bíblico. Suas comunicações que são dadas, tudo era chamado profecia. O espírito se comunicava. O fulano foi inspirado e fez uma profecia. Era chamada assim de forma genérica. Não é uma profecia estrito sensu. Não desprezei essas profecias. Agora, se quiser olhar para as profecias são para o bem. As verdadeiras profecias são o seguinte: olha, isso pode acontecer, mas se vocês não vigiarem. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Né? Também, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Julgai, retende, separa, retende o que é bom. Faz análise criteriosa de toda a informação que você recebe, de tudo aquilo que você lê. Não aceite. Kardec não construiu esse edifício chamado kardeciano.
não construiu aceitando qualquer coisa. É fazendo muito controle, muita análise. E a gente recebe, às vezes, fake news, não sei o quê, e não se dá o trabalho absolutamente nada. Então, a gente tem que tomar cuidado, julgar, retende o que é bom. E Joana de Ângeles diz assim, educação, pois, antes, disciplina, antes instrução, antes amor, que são os fios da entrada do coração. Lembra da entrada do coração, vigiar a entrada do coração, como Emmanuel? Pois é, esse é o filtro aí, ó. Como é que diz? Com educação, com disciplina, com instrução, antes amor, antes. E se for depois? Bem, não será tão bom quanto antes, mas antes, depois, do que em momento algum. E não há momento algum, né? Porque o Espírito é eterno, vai ter um dia que ele vai se levantar. E, por fim, o Espírito Camilo, no livro Educação e Vivências, pela psicografia de Raul Teixeira. Educa as tuas energias através das espontâneas e necessárias disciplinas, de modo a conquistares a paz e alegria, saúde e harmonia para o teu amanhã, que começa desde hoje. Então, como é que a gente se guarda do mal? Fazendo toda essa trajetória, olhando as causas, observando as nossas fragilidades, trabalhando o nosso interior, educando da forma como os Espíritos nos ensinam, através, olha, espontâneas e necessárias disciplinas. Lembra de Emmanuel falando para o Chico? Disciplina, 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 disciplina. Aquele que não tem disciplina não vai acordar na manhã fria para ir para a academia. Pois é, a disciplina. A gente se cobra, eu não sou diferente não, é todo dia me cobrando porque... E tem hora que eu não consigo, eu vou dizer porque eu não sou perfeito não, eu não consigo, mas estou na luta, né? Estou na luta, aqui não... Aliás, qualquer palestra dessa, primeira reflexão cabe para aquele que prepara ou aquele que vem fazer palestra. É o primeiro. Então, começa desde hoje. Portanto, a bibliografia, quem quiser saber, está aí. E fica a minha gratidão por aqui vir, a minha alegria muito grande nessa casa, essa vibração tão gostosa, que não diminui suavemente, até porque a gente já viu aqui quando isso esfria, é quando a gente está dormindo em coletividade. Né? Muito obrigado, então, que Jesus nos abençoe. Fazer algum absurdo. Obrigado, agradecemos muito pela palestra, foi muito boa. E para todos que estavam aí atentos, bom, já até ajudou, deixou a bibliografia para a gente aqui, então também comunicando que a gente tem a nossa livraria. Então, se algum das obras que foi citada aqui foi de interesse de vocês, enfim. Mas vocês captaram bem, se alguma obra chamou a atenção de vocês, podem buscar ali na livraria, que se a gente não tiver aqui, a gente trabalha também com encomendas, então podem buscar que a gente dá um jeitinho. Então, a gente convida também, se gostaram também da noite de hoje, convidamos para a próxima palestra, na próxima quinta-feira, com a Maria Leônides Mesrabel. Ela vai trazer também um tema muito bem interessante. Então vamos nos preparar para a prece final. Pai amado, muito obrigado por todas as bênçãos, por todo esse conhecimento maravilhoso que nos é esclarecido, todas as lembranças. Que no nosso dia a dia possamos estar em comunhão
conectados com a energia de Deus, com a energia do Mestre Jesus, sempre vigiando os nossos pensamentos, as nossas vibrações, as nossas atitudes. A gente sempre lembre de olhar para o lado durante a nossa caminhada, observando sempre os nossos companheiros, os nossos amigos, sempre aqueles que estão conosco, nos auxiliando ou até mesmo nos dando a oportunidade de auxiliar. E que sempre, sempre, nós possamos ser um instrumento da paz e do amor divino. Que assim seja. Então, agora a gente vai dar início ao passe. Quem gostar, quem se sentir à vontade para tomar o passe, é só aguardar sentado na cadeira que a gente chama.